O NoFap está destruindo a sua vida. Eu vejo muito casos de homens que percebem que o vício pornografia é ruim, falam, não, eu vou me livrar desse vício e agora eu vou parar de ter recaídas, vou parar de me masturbar, vou parar de ver pornografia e eu vou viver a castidade. E aí, é como se tivesse um incêndio na casa. E a única coisa que eles fazem é apagar o alarme que indica o incêndio. Mas o incêndio ainda está ali. O NoFap é como você tentar se desligar o alarme de fumaça. O incêndio está ali. Você só tirou os sintomas. É como alguém que quisesse tratar uma infecção tomando só Novalgina. A Novalgina tira dor de cabeça. A dipirona tira dor de cabeça. Mas a infecção ainda está ali. Justamente por isso, o NoFap, ele trata o comportamento, mas ele não trata a causa. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. É muito interessante, uma vez eu estava conversando sobre o NoFap no Instagram, nos stories, e eu recebi um relato de um rapaz que eu achei muito interessante mesmo. O que acontece? Ele tinha feito NoFap, e com o NoFap, ele conseguiu ficar 300 dias sem recaídas. Cara, 300 dias é muito tempo, cara. 300 dias é mais do que o suficiente para o cérebro voltar ao normal, para a neuroplasticidade trabalhar. Só que o que ele falou depois? Ele falou que depois desses 300 dias, ele voltou ao ciclo de recaídas. E agora, ele está caindo toda semana. As quedas voltaram com muita frequência. E aí fica a questão, por que será? Por que será que ele conseguiu ficar tanto tempo e agora está tão difícil? Porque no fundo, o vício, a pornografia, é como se fosse a luz no painel do carro. Teve uma vez que eu estava dirigindo, né, e justamente acendeu a luz no painel. E aí, no mecânico, etc. E acabou que, enfim, era a bomba de combustível que estava ruim. Mas a luz em si era o problema? Não. Ficou estranho, enfim. A luz em si era o problema? Não. Ela não era o problema. O problema era a bomba de combustível. Por isso, o NoFap, ele não trata a causa, ele trata o comportamento. E por isso esse rapaz voltou. E você tem que parar de olhar para o vício somente como um comportamento, tá? Você não cai porque você está fazendo atos errados, porque você tem um hábito ruim. Não, não é só por isso, tá entendendo? Você tem que olhar para a tua biografia. Você tem que olhar para si mesmo e perguntar: qual é a função do vício na minha vida? Por que ele está aqui? Ah, Giovanni, mas quando eu comecei a ver, eu via porque era prazeroso, entendeu? Eu comecei na maldade mesmo, você não tá entendendo. Eu caio porque eu vejo pornografia, porque eu caço dopamina e etc e tal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ter começado como prazer, mas agora ele exerce uma função na sua vida. E se fosse só uma caça de dopamina, e se fosse só uma questão de força de vontade, você já teria parado. Se fosse só questão de fazer mortificações, se fosse só questão de tomar banho gelado, se fosse somente questão de fazer orações, você já teria parado. Então, o que isso significa? Significa que, além disso, tá? Além disso, você tem que buscar entender qual é a função do vício na sua vida e tratar essa função. Significa que mortificação, bloqueadores, NoFaps, eles não funcionam para nada? Não, peraí. Eles são uma ferramenta, são ferramentas auxiliares. Eles ajudam, sim. São ferramentas auxiliares. Mas eles não tratam a causa. Tá entendendo? Só eles não funcionam. Use-os também. Sim. Mas não é somente. Não é somente força de vontade. Não é somente colocar meta. Não é somente disciplina. Tá? Exemplo. Vamos pensar no exemplo. Eu
tinha um caso de um paciente, né, que eu comecei a atendê-lo, e justamente ele começava a cair. Cara, as quedas eram diretas, assim, diretas. E fui começar a trabalhar com ele, entender a história de vida dele, biografia dele, etc e tal. E no fundo, parece que a mãe não queria tê-lo. Tipo assim, no fundo, a mãe enxergava ele como um fardo. A mãe o enxergava como um fardo que atrapalhou a carreira profissional dela. Então pensa, ele se sentia muito rejeitado. Ele não se sentia amado. Isso por um lado. Por um outro lado, ele tinha muita raiva de si mesmo. Ele se achava um lixo. Ele não se achava digno. Então assim, aqui que é um peito pra quem tá cagado. Ou seja, se eu já sou mais do miseráveis, se eu sou um lixo, se eu não presto pra nada, se eu sou um ser humano tão ruim assim, se eu não tenho valor, se eu não tenho dignidade, qual a diferença de ver uma pornografia a mais ou não? Não tem. Não tem. E aí a gente foi começar a tratar essa questão, né, da autoimagem, da dignidade que vem de Deus, etc e tal. Começamos a tratar essa questão da rejeição nele. Fizemos ele perceber que ele não é rejeitado, que tem pessoas que a amam, apesar de que a mãe o rejeitou. Enfim, tratei nisso nessa sessão. Chegou uma semana depois, a primeira coisa que ele me falou foi: Giovanni, uma semana não, 15 dias depois, pra quem caía quase todo dia, ele falou: Giovanni, eu não tive nenhuma recaída. A minha vida mudou por completo, o meu trabalho mudou por completo. Aí eu te pergunto, eu usei bloqueadores? Aí eu te pergunto, eu usei mortificações? Ou nós tratamos a causa do vício na vida dele? Ou nós fomos no motor do carro e vimos o que tinha que ser ajustado no motor. Quando nós ajustamos o motor, a luz do painel do carro se apagou. Tá? Não estou falando que o NoFap não ajuda para nada. É uma ferramenta auxiliar? É uma ferramenta auxiliar, tá? Mas também precisa achar a causa. Giovanni, mas eu já consegui ficar um bom tempo sem recair, você não tá entendendo? Eu fiz o NoFap, cara, eu tive ótimos resultados, etc. Ok. Mas você conseguiu parar de vez? Você conseguiu reordenar sua vida? Porque se você tá vendo esse vídeo aqui, talvez tenha alguma coisa errada aí. Ah, Giovanni, mas eu conheço pessoas que simplesmente quiseram parar e pararam. Sim, pode ser. Às vezes não tem uma causa tão profunda. Mas, cara, pessoas que não têm. Pessoas às quais o vício não tem uma função na vida, não tem dificuldade em largar o vício. Não é difícil, não precisa nem de ajuda, entendeu? Eles simplesmente param. Conheço pessoas assim também. Mas isso são 10% das pessoas que veem pornografia. 90% tem uma função. Porque mexe psicologicamente, mexe muito psicologicamente. Tá? Porque tudo isso é que a pornografia e masturbação é um problema de origem afetiva. Tá no seu mundo interior. E precisa tratar esse mundo afetivo. Tá? E tudo que está exterior pode ajudar, mas não vai mudar o teu interior. E se você for parar para pensar, a maioria dessas práticas são exteriores. Tá? Por isso que um passo importantíssimo para o tratamento do vício é o autoconhecimento, cara. É o autoconhecimento. É você se conhecer. Você analisar suas quedas. E você vai perceber que tem um padrão, cara. Tem um padrão de estresse. Tem um padrão de cansaço. Tem um padrão de, sei lá, eu tenho um problema com a minha autoimagem sobre a minha masculinidade. Tem um padrão. Mas você precisa se autoconhecer. E uma vez que você entende o que está acontecendo no seu mundo afetivo, na sua estrutura psicológica, é como se você criasse uma base. Cria a base. Aí sim, nós vamos entrar com os bloqueadores, com atos de virtude, fugindo da virtude da castidade. Mas não adianta de nada eu querer construir um prédio sem fundamento. Ele vai ruir. E você vai ficar nessa guerra interna para sempre. Tá? Então entenda. NoFap ajuda, mas é somente uma ferramenta auxiliar.
E se você quiser entender melhor o que está acontecendo com você e quiser entender, né, aprender e colocar em prática técnicas que vão te ajudar a achar a função do vício na sua vida, clique no link abaixo e acesse a Masterclass, o Raio-X do Vício.